Apocalipse 15, versículo 16 até versículo 21. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 outras pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor? Não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso, olhei e eis que o tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E eu vi, vindo do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o seu anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como do morto, e morreu no mar toda alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramam o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E eu ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram dados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre
o grande rio Eufrates. A sua água secou-se para que se separasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedão. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da de Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da raiva, porque a sua praga era muito grande. Então, só isto que nós vamos ler com a bênção de Deus. Mesmo nós temos 2 capítulos hoje noite de novo, a matéria não é tão ampla como outras noites. E por causa disso, eu só vou tentar resumir de novo para fixar bem na nossa mente o que nós temos estudado e visto nesse livro. Estou vendo algumas pessoas que não estavam ontem, por exemplo, e tem pena de perder o que nós aprendemos. Temos visto desde capítulo 6 deste livro até este capítulo 16, nós temos descrito os dias terríveis, a tribulação. Algumas das coisas hão de acontecer nos primeiros 3 anos e meio. Mas certamente o que nós vamos estudar hoje à noite é na parte final. Porque eu tenho tanta certeza. Porque nós vamos notar que em capítulo 16, todas estas taças estão derramadas sobre os que já têm o sinal da besta. Se eu entendo certo, este sinal só aparece depois da metade da semana. Quem sabe eu estou fazendo confusão? Semana quer dizer 7 anos. E de onde nós temos 7 anos? Alguém está perguntando. Daniel capítulo 9. E onde nós aprendemos que haverão 7 anos de tribulação, quando esta besta vai dominar o mundo, os primeiros 3 anos e meio, e só a preparação para ele tomar o lugar, para ele conquistar o mundo,
Ele vai fazer um contrato com Israel. Os primeiros 3 anos ele vai ficar bem amigo com Israel, porque lá vai ter o colega dele, o falso profeta, para apoiar, etc. Mas o evento que muda tudo é exatamente no meio daqueles 7 anos, quando aquele contrato que ele fez com Israel, ele vai acabar com aquilo. Ele não vai permitir mais sacrifícios. A partir dali, ele vai se apresentar como Deus. Ele vai entrar no templo para ser lá no lugar santo dos santos, onde Deus mesmo deve, a arca de Deus deve estar. Ele vai se apresentar como Deus. E a partir dali, vai começar o que a Bíblia chama a grande tribulação. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias de tribulação, de grande tribulação sobre o mundo. É para nós pegar isto. Mas voltando para o livro do Apocalipse, se lembra, capítulo 6, nós tínhamos selos. Depois, em capítulos 9 e 10, nós tínhamos trombetas. 7 trombetas. E agora, hoje à noite, vamos ter 7 taças. Nós já explicamos bastante. O 7º selo abre 7 trombetas. O último trombeta abre 7 taças. Quer dizer, é o mesmo período sendo descrito de uma maneira bem diferente uma do outro. Mas descreve o mesmo período, eu acredito. Muito bem, é importante para nós entender isto. Nós também notamos que nós tínhamos, ou que nós usamos a palavra uma pausa, uma parêntese. Se lembra capítulo 7, era assim. Se lembra de novo, havia capítulos 10 até a metade do capítulo 11, segunda parêntese. Depois capítulos 12, 13 e 14, a maior parte, toda parêntese. O que quer dizer isto? Deus nos deu alguma outra informação para explicar para nós quem está envolvido em todos estes juízos. Capítulo 7, por exemplo, nós aprendemos sobre os 144.000 pessoas de Israel, homens de Israel, que vão pregar o Evangelho, e também os que hão de ser os salvos através do seu ministério, muitos que vão morrer martirizados por causa da perseguição. Aprendemos em capítulos 10 e 11 sobre aqueles dias quando haverão problemas de toda a sorte sobre o mundo. Se lembra o que nós lemos? Lemos sobre João mesmo tendo que comer aquele livrinho. Na boca dele era doce, mas era uma coisa muito amarga realizada. Muito bem. Se lembra sobre as 2 testemunhas que haverão em Jerusalém. Isto também explicou que Deus terá naqueles dias terríveis. Mas ontem de noite, naquela parte que nós estávamos estudando, descobrimos sobre a besta e o falso profeta. Estes 2 homens, com o poder do diabo, homens terríveis, homens cruéis, homens pecaminosos, mas homens que o mundo há de aceitar com muito agrado. O mundo vai achar, estes são os homens que nós precisamos. Meus irmãos, o mundo quer ainda hoje à noite estes homens. Não quer o Salvador,
Não quer a salvação nele. Quer liberdade para pecar, para fazer o que quer. Ninguém quer ouvir o que a Bíblia ensina. E Deus, através daqueles dias, Deus vai permitir que o iníquo, iniquidade personificada, vai deixar o mundo solto. Que Deus. Mas, onde nós aprendemos? Mesmo aqueles dois homens com todo o poder que têm, 144 mil, a determinados aqueles anos, sem nenhum de morrer. Lembra deles no 14, saindo dos dias, junto com o Cordeiro, o Monte Sião. E lembrei depois da reunião, não destaquei, que quer dizer Monte Sião. Monte Sião, Jerusalém. Estes 144 mil, terminando quando Cristo vier em glória, onde reinar com Ele, onde entrar no reino milenar com Ele. Quem sabe isto deve ser pensado também. Estes 7 anos de tribulação termina com o Salvador vindo em glória. Os seus pés vão tocar o Monte das Oliveiras. Onde vai haver? Haverá aquela guerra que nós vamos acordar hoje à noite. Guerra de os militares do mundo, os exércitos do mundo vão morrer. Vai correr umas ontem até o freio do cavalo. Numa espaço de 220 quilômetros. Que coisa, hein? Mas isso começa. O Salvador começa a reinar. Haverá o que Mateus 25 fala, o juízo das nações vivas. E todos os moradores da terra hão de ser julgados por Cristo. Como um pastor os bodes das ovelhas. Quer dizer, os bodes são os fiéis. Os que se salvaram através daqueles 144 mil, etc. Vão entrar bem no reino e aqui no... E as ovelhas... desculpa, eu disse os bodes que as ovelhas entram no reino. Os bodes nem vão morrer. Junto com esses dois homens, as duas bestas vão ir direto para o lago de fogo. Que coisa. Quero parar aqui. Temos pessoas não salvas aqui conosco. Não estamos descrevendo algo que pode acontecer daqui em 7 anos. Não estamos descrevendo algo milhões de anos para frente. Não, se Cristo... Nós estamos falando sobre o fim daqueles anos de tribulação, quando estiver em glória. Quem sabe haja alguém hoje à noite e você nem vai morrer. Junto com aqueles que estarão naquele juízo das nações vivas, vai direto para o lago de fogo para sempre. Que coisa. Oh, meu amigo, você precisa ser salvo. Há salvação esta noite no Senhor Jesus Cristo. Mas vai começar o milênio. O que quer dizer o milênio? Vamos abordar isto mais em capítulo 1000 anos de paz. 1000 anos em que nem o pecado vai ser permitido. Mas em que a alma que pecar morrerá. Realmente descreve aqueles dias. Alguém pecando, a morte vai contar. Porque veja bem, quem entra, todos são salvos, mas vai ter geração. Olha, ao fim do 1000 anos, quando o diabo está solto do abismo, vai ter tanta gente como a areia do mar que vão apoiar o diabo de novo. Olha só. Pessoas que nasceram durante o reino vão apoiar de novo o diabo. Vamos abordar isto esta semana que nós estamos aqui. Ontem de noite alguém me perguntou, por favor, explica para nós onde nós estaremos em todas estas horas. Uma pergunta boa. Se lembra nós estamos em capítulo 4. Quando João foi elevado para o céu, era como um símbolo do arrebatamento. Quer dizer, pode acontecer Cristo vem para buscar.
Como João, nós vamos ser conduzidos àquele lugar de felicidade. Vamos receber o que João não recebeu. Vamos ter corpos transformados. Corpos onde não há de ter pecado. Que coisa boa. Nunca mais vamos sentir cansaço, como nós sentimos aqui. Estou sentindo hoje à noite um pouco. Claro, nós não vamos ter mais essas limitações. Vamos estar lá com Cristo. Sempre ficamos que eu acredito que os 24 anciãos descrevem a igreja. A igreja. Quando Cristo vier em glória, em capítulo 19, nós lemos a noiva dele. Quem? Nós. A igreja. Com ele. O que vai acontecer durante estes 7 anos? Olha, porque o que vai acontecer de Cristo. Quem sabe já, muitos acreditam vai acontecer no ar, antes de entrar no céu. Eu entendo por que tais acreditam nisso, porque 4 anos já tiveram no céu. Então, o tribunal de Cristo já tem acontecido. Se acontecer no ar, se acontecer no céu, vamos ver. 22 diz: eis que presto venho, e o meu galardão está comigo. Comigo? Então, para ao ver o final de Cristo, quem sabe, antes de entrar no céu, mas muitos acreditam que vai acontecer no céu mesmo, mas tudo vai acontecer o tribunal de Cristo. Quem sabe deve vai. Quando estamos pregando o Evangelho, há uma dor do perigo do sol, perigo do inferno, perigo do lago do fogo. Mas nós somos salvos. Não vamos ter mais juízo. Romanos capítulo 8 diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Juízo não tem. Mas tem algo diante de nós que nós também devemos temer. É bastante. O que é? Não. Eu vou ter que prestar conta ao meu Salvador por cada ato que eu fiz para Ele. Este é o momento em que Deus me salvou até a minha morte, ou momento do arrebatamento. Quer dizer, sempre outra noite estamos sobre cada dia. Será que nós estamos vivendo a nossa vida assim? Cada dia, a luz do tribunal de Cristo, a luz daquela conta que tenho que prestar. Muitas vezes eu penso, não estou falando sobre você, estou falando sobre mim. Quando olho e vejo o rosto daquele que tem os sinais da cruz, quando eu vejo as suas mãos, seu lado, seus pés, quando eu vejo o que fez por mim, será que eu não vou passar vergonha? Será que eu não vou me mais porque eu não fiz mais para Ele? Porque a minha vida era tão inútil para Ele? Eu podia ter servido tanto em tantas áreas, numa maneira tão melhor. Eu fiz tão pouco. Mas irmãos, será que todos nós não vamos passar por isso? Olha, fixando os nossos olhos no tribunal de Cristo, vai influir muito como nós estamos vivendo. Eu não vou prestar conta por seu Alessio. Seu Alessio não vai prestar conta por mim. Eu não vou prestar conta. Você vai prestar conta só por você mesmo. Cada um por si. Não adianta dizer, mas eu teria feito muito melhor se fulano fez tal coisa. Não, meus irmãos. Eu sou responsável por mim. Eu tenho que ver a minha vida à luz daquele dia, o tribunal de Cristo. Nós vamos descobrir em capítulo 19 que haverá as bodas do Cordeiro no céu. Para o casamento. Algumas pessoas sugerem que a ceia pode acontecer aqui na Terra Milênio. Eu não tenho certeza sobre isso.
Cristo, eu prefiro entender que vai acontecer no céu. Mas tudo isto é durante estes 7 anos. Dizemos tantas vezes lemos sobre o envolvimento do céu com os eventos da terra. Verdade. Vamos ter isto hoje de noite, porque eu vou em capítulo agora. Mas Deus, isso não quer dizer que nós vamos estar lá no céu chorando. Pá, na terra tem tantos problemas, aquelas bênçãos estão aí. Pá, mas parece que pessoas pensam assim, veja bem, irmãos, nós somos corpos de acordo com Deus. Até as nossas vidas vão concordar com o que Deus está fazendo. Vamos ver isso hoje de noite. Aqui, eu acredito, como vamos ver, não descreve que estão no céu os mártires que morreram por causa do seu testemunho. Mas estão de acordo. Deus está fazendo céu. Mas, então, quer entender. Lá no céu não haverá tristeza. Pensa, antes de entrar no assunto, pensa. Entre a felicidade que nós teremos lá no céu, os dias de vida das pessoas aqui. Ah, meu amigo, você que não é salvo, nosso coração realmente sente para você que esta noite você possa buscar a salvação. Vamos entrar nos capítulos. Capítulo 15, como eu já tenho falado, fala sobre a preparação para estes juízos finais. Veja bem, meus irmãos, capítulo 16 são os juízes maiores. E são os juízos mais do que os seus e as trombetas. Estudando de perto, pode ver certo paralelo entre as trombetas e as taças. Só é bem mais severo. Mas antes de entrar nos juízos, ele outro grande e admirável no céu, 7 anjos que tinham as últimas pragas, porque delas, e não te vem esta frase, é consumada a ira de Deus. O que quer dizer isso? Como eu tenho dito, parece que estes juízos do capítulo 16 realmente expressam em sua totalidade a ira de Deus sobre os homens naqueles dias. Mas antes de ver os anjos derramar as taças, João olha para, será capítulo 4, ai de vidro? Será que nós falamos no capítulo 4, João viu o trono e diante do trono havia aquele mar de vidro, um mar de vidro tranquilo, sombra. Tentamos destaca, Deus não tem estresse. Deus não fica agitado. Não, tudo está tranquilo. Temos aqui, este mar de vidro, este fogo. Eu sei que há quem escreve sobre isto, que isto é outro mar de vidro, que tem 2. Eu acho isto certo. Eu acredito que seja o mesmo mar de vidro. Só agora, refletindo o fogo. Miserável com fogo. E também os que saíram. Eu gosto da parte final do versículo. Notar bem. Sobre o mar de vidro havia que eram vitoriosos. Da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome. Estão junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Mesmo sofrendo, mesmo quem sabe morrendo, martirado por ele, eles se veem vitoriosos, sem perder nada. E com harpas, eu ponho dessa frase, harpas de Deus, instrumentos musicais do céu. Quem sabe você pode me ajudar? Eu acredito, aqui nós estamos aprendendo, e lá no céu haverá
aquela melodia. Estes podem entoar louvores. E olha os cânticos. Muito citado esta passagem diz, é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Não diz isto. Eu acredito que temos dois cânticos. Veja bem, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, é o cântico do Cordeiro. Eu ligo o cântico do Cordeiro com capítulo 5. Se lembra? Digno é o Cordeiro que foi morto. E o cântico de Moisés? Eu ligo isso com Êxodo capítulo 15. Se lembra a saída do Egito? Se lembra no Mar Vermelho? Israel cantando sobre a vitória. A vitória que Deus tinha dado. Saíram lisos do Egito. A redenção pelo poder. Mas a redenção pelo poder é o cântico de Moisés. A redenção pessoa do Cordeiro é o cântico do Cordeiro. Alguns escrevem que isto indica Deus como gentios aqui. Vou deixar aí esta sugestão, não tenho certeza, mas pelo menos acredito que versículo 2 é claro que são pessoas que morreram, martírios, mas visto como vitoriosos sobre a besta. Então nós lemos o que eles cantavam. Eu gosto muito de ler isto. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações verão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Muito bem, o cântico destes, louvando a Deus, Deus Supremo. Mesmo este dragão, esta besta, este falso profeta, dominando o mundo, matando gente, Deus não mudou. Deus ainda está com todo o controle sobre tudo o que está acontecendo. A partir do versículo 5, agora não é mais a visão do mar de vidro, agora é o templo, a habitação de Deus no céu. E depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro perfeito. Vamos ver quem está lendo a Bíblia. Onde nós lemos sobre pessoas com linho puro e resplandecente e com cintos de ouro pelo peito. Claro, em capítulo 19 nós vamos ter a noiva com linho fino, puro e resplandecente. Mas não estou pensando sobre isso. Onde em outras passagens da nossa Bíblia lemos de homens na presença de Deus com vestidos de linho puro, resplandecente, com aquele cinto segurando a roupa no seu lugar? Onde? O sacerdote no Velho Testamento. O sacerdote, principalmente no dia da expiação. Quer dizer, nós temos anjos agora aparecendo como sacerdotes. Eu acho que isto é bem interessante. Estes anjos saem do templo da presença de Deus com aquela dignidade, Por favor, espero que você tenha lido sobre o dia da expiação. Vamos só tirar 2-3 minutos para descrever. Uma vez só no ano, o sumo sacerdote entrou
Lá dentro do tabernáculo, naquele dia, não havia nenhum sacerdote perto. Ele atuava sozinho. Ele entrou com sangue. Aplicou o sangue uma vez sobre o propiciatório, 7 vezes na frente, satisfazendo a Deus. Ele fez isso primeiro por ele mesmo e depois pelo pecado do povo. E naquele dia havia um feriado, ninguém trabalhava. E as pessoas lá fora esperavam que ele sair de lá. Porque quando ele saiu de lá, a nação sabia, estamos perdoados. Deus aceitou a nós. Estamos com o problema do nosso pecado resolvido. Agora, meus irmãos, não só somos sacerdote, 7 anjos em colete de sacerdote saem. Não para dizer, olha, Deus perdoou o pecado. Não. Ao contrário. Estes agora estão saindo para o povo que não quer o sangue, que não quer o cordeiro, que não quer tratar o seu pecado contra Deus. Isso é muito importante. Vamos ver, está repetido várias vezes em capítulo 10, que mesmo sendo julgado, não se arrependeram dos seus pecados, das suas iniquidades. Fizeram tudo para não se arrepender. E o resultado? Estes estão com os juízos para ser derramados. Isso é bem importante para nós pensar. O juízo vem do mesmo lugar onde podia ter tido o pecado resolvido. Isso é bem interessante. Estou pensando em vocês que não são salvos aqui hoje de noite. Como é que se resolve o seu problema, o seu pecado? Deus quer resolver por causa do valor do cordeiro, o sangue dele, aceitando ele, sendo perdoado por causa dele. Não tem problema. Seu pecado, Deus pode lavar, perdoar. Mas se você dizendo, eu não quero isto, eu não vou me arrepender do meu pecado. Gente, vamos ver o resultado triste disso. Então, foi dado atrás 7 anos, versículo 7, 7 salvas, taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, capítulo 16, nós temos estas 7 taças. Temos versículo 2, e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. Veja bem, aqui a palavra terra não é a terra redonda onde nós queremos nessa. Não. A terra aqui é a terra seca. Veja bem, é importante destacar isto. Porque é o lugar onde homens, mulheres, crianças moram. É interessante esta taça sendo derramada. Não é os que são fiéis a Deus. Note bem o que nós lemos. Fez-se uma chama e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Estava lendo hoje. Meus irmãos, nós bem sabemos que nós temos em dias quando doenças são terríveis. Gripe A, AIDS, câncer, etc. Você poderia imaginar
todas as pessoas com aquele sinal da besta, ou o nome dele, ou na sua mão direita, ou nas testas. Tem feito isto achando, isso vai resolver o nosso problema. A partir de agora, só precisamos adorar esta besta. Podemos comprar e vender, vamos ter a vida normal. Quando não é bem assim. O fato de ter o sinal da besta convida uma doença brava. Olha o que nós lemos. Uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoram a sua imagem. Que coisa! Doença. Vamos para o versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Tem semelhança, se lembra da trombeta. E o mar se tornou sangue. Mas nós temos um detalhe aqui mais claro. Parece o mar se torna algo como morto. Eu não quero usar a linguagem que vai deixar alguém com náusea. Mas sangue facilmente se torna algo repugnante. Nós bem sabemos isso. Sangue estragando se torna uma coisa terrível. Terrível. Você poderia imaginar tomar aí quando o mar é sangue? Não é como sangue. Note bem isto. Sangue. Mas sangue como morto, algo que está estragando, algo que está indo para ficar podre. Coisa, hein? Olha o versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. E se tornaram, não como, se tornaram sangue. Mas se lembra, isto já aconteceu no Egito? Mais um paralelo com Êxodo, aqueles capítulos. Mas agora a água potável não existe mais. Só tem sangue. Mas note bem, isto acontecendo, nós temos algo aqui que eu não entendo. Nós lemos sobre o anjo das águas. E depois lemos sobre o anjo do altar. Será que tem um anjo responsável pelas águas? Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas diz aqui. O anjo das águas fala e diz: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e sabes, porque julgaste estas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Vamos falar de uma maneira bem simples. A senhora quer lavar a louça e liga a água, sai sangue. Quer preparar o almoço, a janta, quer cozinhar alguma coisa, só tem sangue. Quer beber alguma coisa, e não adianta pensar, mas vai comprar na loja, logo vai escutar todas as fontes. Tem sangue. Que dia, né? Versículo 7, eu ouvi outro anjo do altar que dizia: Na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eles queriam matar, eles queriam derramar sangue, então Deus vai dar sangue hoje. Toda a água tornado em sangue.
Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça. Não agora doença, não agora água, seja mar ou água potável, agora o sol. Meus irmãos, quem sabe nós não pensamos, como nós dependemos do sol? Eu sei que no verão fica quente, etc., e reclamamos, mas o sol é uma grande bênção. É para nós pensar. A gente tem duas senhoras aqui na reunião. Eu vi outra manhã, estava frio, eles saíram para tomar sol fora da casa. Por quê? Abundância de calor para se esquentar. Não tinha que pagar, não tinha um sol bonito. Pois é. Mas como que fica agora? A taça está armada sobre o sol. Eu tenho lido que a terra é uma maravilha quanto à posição, quanto ao sol. Se estivesse um pouco mais longe do sol, nós ficaríamos contados. Se a terra chegasse mais perto do sol, também a vida humana não poderia existir, porque seria quente demais. Deus tem a terra numa posição certinha. Só olha agora. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse, queimasse os homens com fogo. E os homens foram queimados com grandes calores. Pois é. E o que nós lemos? Blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Nós ouvimos bastante sobre este tal de ozônio. Ozônio, esta palavra? Ozônio. Eles estão dizendo tem uma camada que protege a terra dos raios do sol. Eu não sei se isto que está aqui. Certamente se já está começando. Nós bem sabemos que às vezes o sol fica muito quente nos nossos dias. Parece que está ficando cada vez mais quente. Você poderia imaginar o que seria estar no mundo quando o sol vai queimar pessoas como fogo? Não só uma pessoa louca deitada na areia em Tramandaí ou em Torres tomando banho do sol. Não, nada disso. Nada disso. O próprio sol agindo como fogo, queimando as pessoas. Que dias, hein? Olha, estes dias estão neste mundo. E o resultado? Estas pessoas vendo isto, tem que reconhecer. O Criador está permitindo isto. O Lester estava me dizendo hoje, nós estamos vivendo em dias quando cada vez mais a ideia que Deus não existe está indo para a frente. Pessoas estão negando a existência de Deus. Mas estes parece que tem que reconhecer que há um Criador fazendo isto. O que fazem? Temem? Se arrependem porque blasfemam Ele! Blasfemaram a Deus. Coisa não. Vamos ver um princípio bem claro nesse capítulo. Só para ilustrar. Me lembro, quem sabe uma vez aqui em Osório, lá em Cariveri, tem atrás da plataforma aquele desenho dos dois caminhos. Que é bastante útil. Não tenho nada contra. Eu usei aquele desenho uma vez na cidade de Cachoeira do Sul. E um homem cujas esposas salva, faz parte da comunhão,
Ele estava bastante interessado na situação. Ele disse uma vez para a mulher dele: Adriana, pensa para seu João, se eu posso comprar um desses desenhos. Ela disse: por quê? Ela disse: olha, existe aquele pequeno, até para comprar com moldura. Não, ele disse: eu quero o grandão. Eu quero colocar no quarto, para que todas as manhãs, todas as noites, eu possa me lembrar o que eu tenho ouvido, do meu destino, etc. Ele, rapaz, até hoje, não me salva. Sabe por quê? Só saber sobre o juízo de Deus, e até, como está acontecendo aqui, experimentar o juízo de Deus, não necessariamente é arrependimento. Não. A pessoa pode enfrentar dor, sofrimento, etc. Então, nem um pouquinho querer abrir mão do seu pecado. Por quê? Meus irmãos, é a graça de Deus que muda a vida. É a graça de Deus que salva o pecador. Sabe, é bom para a gente mencionar isso. Vemos isto de uma maneira bem clara aqui neste capítulo. Nós que pregamos o Evangelho, precisamos nos lembrar disso. Meus irmãos, nós devemos pregar Lucas 16. Devemos pregar sobre o lago de fogo. Vocês bem sabem que nós fizemos isto. Como pregamos? Meus irmãos, não é só isto que o Evangelho é. É bom alertar o pecador do seu perigo. Mas é a pregação do Evangelho, boas novas, a graça de Deus revelado em Cristo, que salva a pessoa. Não só o medo, mas se eu continuar no meu pecado eu vou para o inferno. Olha, é verdade. Mas muitos que sabem isto dizem: então eu vou fazer isto. Eu não vou abrir a mão do meu pecado. Maravilha, está aqui. Estes blasfemaram a Deus e não quiseram se arrepender do seu pecado. Então nós lemos sobre o sol. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça agora sobre um rio. Mas um rio muito importante. Se chama o rio Eufrates. Se isto fosse uma escola dominical, eu ia fazer a pergunta: onde é que nós lemos sobre Eufrates no Velho Testamento? Quem sabe vou deixar isto para você procurar. É um rio muito famoso. Mas o rio Eufrates é um rio bem largo. Mas o fato que aqui que o rio fica seco, abre o caminho para os exércitos virem até a terra prometida de Israel. E olha o que nós lemos. O rio Eufrates e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Que dia? Quais reis do Oriente? Tem China, tem Índia, tem Paquistão, tem bastante países assim. Quem sabe até os árabes também, Iraque, Irã, etc. Aqueles países além do que o rio Eufrates para o Oriente. O fato que o rio não esteja mais impedido, eles podem vir. Se lembra, nós lemos outra noite sobre 200 milhões de soldados? Não tem problema. E o caminho está sendo aberto por Deus mesmo. Nós lemos em versículo 13 adiante sobre mais uma coisa.
Nós lemos, lembra ontem de noite eu falei sobre a besta, o falso profeta? Eu disse, o diabo quer copiar a Deus. Tem três pessoas na Santa Trindade: Deus o Pai, Filho, Espírito Santo. E olha o que nós lemos agora: da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Esta Trindade, não a Santa Trindade, a Trindade do mal, os três agindo juntos. Mas nós lemos, João diz, eu vi três espíritos imundos, semelhantes a rãs. De certo, todas as irmãs gostam de rãs. É um bicho que normalmente pessoas não gostam muito. Eu sei que as minhas filhas tinham horror deles. Mas normalmente estão em rios. E olha, nós vemos estes três espíritos imundos aparecem como rãs. E olha o que nós lemos: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, detalhes nós não temos muito. Mas eu li hoje, e possivelmente isto é certo, estes rãs, estes espíritos, estes demônios, vão agitar as nações, os líderes, etc. Quem sabe levantando ânimos: olha, vamos tentar destruir esta besta. Vamos fazer uma batalha contra ele, porque veja bem, a batalha da Armagedão tem dois grupos. Antes do aparecimento de Cristo, os exércitos estão contra uns aos outros. Pelo menos há de ter dois lados: os que apoiam a besta e o falso profeta, e os outros. Então, possivelmente, esta sugestão é certa, que estes espíritos, estes demônios, estão organizando os líderes do mundo. Olha, não sei se vai ser o ONU ou quem vai ser o centro de toda esta organização. Temos que dar jeito com estes dois homens. Vamos fazer uma batalha. Vamos fazer uma guerra. Vamos acabar com eles. Coitado, no meio, a terra prometida de Israel está no meio. E esta é a base destes dois homens, principalmente o falso profeta. E estes exércitos vêm para se centralizar lá naquele vale da Armagedão. Eu nunca tenho feito, mas irmãos e irmãs em Cristo têm ido visitar a terra de Israel, ver a própria terra. Tem tirado até fotos deste vale. Pode visitar. Existe. Vale muito extenso. Mas, imagine só. Este vai ser o lugar onde estes exércitos hão de se reunir. Veja bem, parece que o movimento destes exércitos, etc., está sendo controlado não pelo dragão, pelo diabo. Deus está planejando. Eu gosto muito daquela frase: naquele grande dia, não do diabo, de Deus Todo-Poderoso. O dia quando Cristo vem em glória. O dia quando esses exércitos hão de ser mortos. É o dia quando Deus vai tomar conta dos exércitos do mundo. Mas versículo 15 fica no meio de tudo isto. O que é versículo 15? Parece uma mensagem do trono. Não agora para estes males ou estes homens maus. Não. E para os fiéis. Eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O que quer dizer isto? Meus irmãos, cada vez mais sabendo sobre estas coisas, principalmente, acredito, esta mensagem há de ser para os salvos, ainda vivos na terra, naqueles dias. Vendo tudo isto acontecer, qual efeito deve ter em nós? Meus irmãos, qual efeito estes ministérios sobre estes capítulos devem ter em nós? Saber, meu Salvador um dia vem para reinar. Ele vai vir como ladrão. O que quer dizer isto? Será que o ladrão manda um aviso antes, morador de tal Rua Santos Dumont 444, eu vou chegar às 3:30 da madrugada, domingo da manhã? É isto que o ladrão faz? Claro que não. O que quer dizer vindo como ladrão? Algo de surpresa. Algo inesperado. Quer dizer, os exércitos estão lá indo. Deus diz, escuta, não se esqueça. Eles não estão pensando que esta é a hora do aparecimento do rei. Ele vai vir como ladrão. Mas o efeito que deve ter em cada pessoa que espera tal momento. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Não manche as suas vestes em pecado, etc. Não anda nu, mas para que não vejam as suas vergonhas. Mas versículo 16 nós lemos isto. Versículo 15 realmente é uma pausa. Versículo 16 liga com o versículo 14. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedão. Nós versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Parece que o movimento dos exércitos, etc., está descrevendo aqueles últimos dias, últimas horas antes do aparecimento de Cristo. Agora temos mais detalhes. Olha, nós vemos uma voz sai do templo do céu dizendo: está feito. Agora é a hora. Agora vai acontecer o que Deus tem falado. Está feito. Houve vozes e trovões e relâmpagos. E note bem esta parte do versículo. Grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Quando dá um terremoto, nós bem sabemos, em várias partes do mundo tem dado. Normalmente não envolve o mundo todo. Eu sei que um tsunami, coisa assim, pode se espalhar, o efeito ser sentido quase em todo o mundo. Normalmente um terremoto assim não é assim. Parece que aqui tem um terremoto que nunca tem havido antes. Nunca. Mas onde é o epicentro? Jerusalém. Olha o versículo 19. E a cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades de Israel. Não. As cidades das nações caíram. Quais cidades? A gente pensa, eu tenho viajado um pouco na minha vida, tenho visto Nova York, Chicago,
Toronto, Vancouver, Londres, Paris, Madrid, cidades grandes. Pode imaginar, num terremoto, as cidades das nações caíram. Não tem explicação. Parece que está nos dando a ideia deste terremoto, o que vai fazer. E mundialmente, mundial, o efeito. As cidades das nações caíram. E da grande Babilônia, vamos abordar isto na outra terça-feira, se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Lemos mais. Toda a ilha fugiu. Pode imaginar. Ilhas fugindo. Os montes caindo. Parece que a face da terra está sendo devastada. Totalmente. Parece que toda a geografia deste mundo está sendo mudada naquela hora. Nada permanece. Dizem que isto é literal. Eu acredito. Está vendo, meus irmãos? Este momento é a concentração da ira de Deus sobre aqueles dias. Mas olha o versículo 21. E sobre os homens, como o meu irmão me disse, como é que um homem pode sobreviver tudo isto? Pois é, mas lemos aqui. Sobre os homens caiu uma chuva de pedras. Saraiva. Nós sabemos o que quer dizer uma chuva de pedras de vez em quando. É mais ou menos, eu tenho visto a chuva de pedra, olha, quase o tamanho de um ovo. Me lembro perto de Santa Maria, foi depois de uma conferência em Candelária, deu uma chuva de pedras que até tinha carros, o para-brisa do carro tinha um buraco, o tamanho de um ovo. Meus irmãos, vamos pensar sobre as pedras agora. Pedras do peso de um talento. Qual peso é um talento? Meus irmãos, um talento é mais ou menos 53 quilos. Não 1 quilo. 53 quilos. Eu estava vendo um saco de cimento e 50 quilos. Pode imaginar o peso dessa chuva de pedras? Mas diz alguém, é só num lugarzinho, como dá aqui no Brasil de vez em quando, um bairro lá foi atingido por uma chuva de pedras. Todos os homens da terra, sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E o resultado? Os homens se salvaram. Vão se humilhar e vão admitir erramos. Nada disso. E os homens blasfemaram do Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Arrependimento? Nada. Simplesmente nada. Faz-me lembrar de Faraó no Velho Testamento. Parece que cada vez mais duro o seu coração. Meus irmãos, isto nos leva. Vamos ver capítulo 17 e 18 e mais uma pausa. Capítulo 19 nos dá a informação do que vai acontecer bem nesta hora. O que vai acontecer? O Rei dos Reis vem em glória. Seus pés vêm até
o Monte das Oliveiras. Que momento! Então que Deus nos ajude a viver as nossas vidas em santidade, sabendo destas coisas. Que Deus abençoe.